Nosso culto de celebração já vai começar. Então aproveite esses minutos, prepare a sua família, convide mais pessoas para estarem conosco e vamos juntos ter um tempo onde seremos edificados. Nosso culto de celebração já vai começar. Então aproveite esses minutos, prepare a sua família, convide mais pessoas para estarem conosco e vamos juntos ter um tempo onde seremos edificados. Nosso culto de celebração já vai começar. Então aproveite esses minutos, prepare a sua família, convide mais pessoas para estarem conosco e vamos juntos ter um tempo onde seremos edificados. Queridos irmãos, querida igreja, graciosa paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.
Saúdo também todos os crentes dispersos em toda parte. Estamos iniciando o mês de dezembro e neste primeiro domingo do mês, a Igreja Cristo Vivo celebra o culto de comunhão e de celebração da ceia do Senhor. Então é o ponto máximo que eu creio da comunhão dos crentes. Então há uma necessidade realmente de nós estarmos juntos e relembrando, comemorando este memorial que Jesus deixou para a igreja. Então eu chamo a sua atenção para participar conosco. Nós trazemos uma palavra de Deus para você, para conscientizar da importância, da necessidade de nós termos uma vida espiritual profunda, tal qual teve o Senhor Jesus Cristo. Então, após o nosso louvor e adoração, trago essa palavra para você, daqui a pouquinho. Bom dia! Que bom que estamos aqui. Nosso convite nesta manhã é: olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para aquilo que Ele fez por você. Eu não sei que vozes falou o seu coração essa semana, mas olha para a cruz, olha para o seu amor. Tem um caminho, Ele é o caminho. O véu que nos separava dele foi rasgado de alto a baixo. Eu e você temos acesso. Nesta manhã você tem acesso ao Pai. Em nome de Jesus, amém? Eu quero te convidar a você se alegrar no Senhor, a você cantar, você abrir o seu coração, você clamar por Ele, amém? Permita que nesta manhã Ele faça a diferença na sua vida. Tenha essa expectativa. Ele pode fazer, Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Olho para a cruz. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martela, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor, dizendo: Pai, Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, pra liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim. Obrigado, Deus. Por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho, foi por amor. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martela, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor, dizendo: Pai, Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, pra liberdade me libertou. Você é livre, recebe. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos fez livre. Obrigado porque o Senhor nos fez livre, o Senhor nos libertou.
E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Recebe a liberdade que há em Cristo Jesus, a plenitude que há em Cristo Jesus. Eremassuri Kandalamanaya, viva a vida que Ele tem para você. Viva a vida de Deus. He Kandalamassuri Kandalama. Oremanassuri Kandalamanaya. Este caminho é Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pela cruz, obrigado pela sua entrega, obrigado pelo teu sim, obrigado pelo teu amor, obrigado por esta manhã que o Senhor nos chama, nos atrai para perto, Pai. Alcança, Pai. Alcança aqueles que o Senhor deseja, alcança os que o Senhor ama, alcança. Em nome de Jesus, Pai. Que a palavra nesta manhã não volte vazia. Que a palavra nesta manhã cumpra o propósito para o qual ela foi determinada. E chegando no lugar determinado, se encontre ali uma terra boa e produza e frutifique. E frutifica em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, também aos irmãos que nos acompanham diretamente dos seus lares. Hoje, domingo, dia 4 de dezembro, estamos iniciando uma nova série de mensagens com o tema Paz em tempos de guerra, mas o mês de dezembro é um mês especial, em que celebraremos o Natal, é o mês que também faremos a virada para um novo ano, então as mensagens devem abordar essa temática que os cristãos sempre celebram. Mas hoje eu quero, o primeiro domingo do mês, nós celebramos a Ceia do Senhor, ou a Santa Ceia também, como é referida, e eu trago uma palavra importante para os crentes, para a igreja, para você que nos ouve, que é da necessidade que nós temos hoje de manter uma profunda vida espiritual, uma profunda espiritualidade, um relacionamento com o nosso Deus e Pai. E assim então, quero trazer o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele foi perfeito em seu caminhar e nós temos que focar no seu exemplo e seguir as suas pisadas, seguir a sua maneira de agir, porque assim fazendo nós nos aproximamos cada vez mais da identidade de discípulos e seguidores de Jesus. Então eu trago como referência para a nossa palavra de hoje o texto de Isaías 53, de 1 a 7, que diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho,
E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante dos seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Que Deus abençoe esta palavra no seu coração. Isso aqui é um relato vivo do profeta Isaías, 500 anos antes de acontecer a morte e o sacrifício de Jesus. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que o sofrimento de Jesus foi de intensa agonia física e emocional. Só para terem uma ideia, quando ele ainda estava ali no jardim do Getsemane, orando intensamente, sentindo o peso dos nossos pecados e tudo que ele passaria, ele disse que a sua oração foi tão intensa que ele suou gotas de sangue. Eu quero dizer para você que os instintos de um homem normal nessa situação bloqueariam totalmente o seu raciocínio. No entanto, com Jesus foi diferente. Ele conseguiu dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O segredo dele era um relacionamento profundo com o Pai. Mesmo diante assim de intensa agonia, Jesus superou seus instintos humanos, porque ele era totalmente humano e totalmente divino. Ele nos deu um grande testemunho de uma profunda espiritualidade, uma profunda comunhão espiritual com o Pai. E como Jesus, nós hoje devemos também desenvolver esta mesma comunhão com o Pai, esta mesma espiritualidade, essa vida espiritual abundante que nos dê realmente condições de superar nossos instintos humanos, nossas inclinações carnais, de preservação e até de retaliação na hora de uma aflição. Então vamos entender as características de Jesus que demonstraram a sua profunda espiritualidade. Primeiro, que ele tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. Ele sempre entendia, a alma humana, ele entendia aquilo que as pessoas queriam realmente dizer, Às vezes dizia uma coisa, mas seus sentimentos eram outros. E muitas vezes Jesus interpretava as intenções erradas dos homens em relação a ele. Ao dizer aqui, Pai, Jesus ele está mostrando haver alguém ali ao seu lado que os outros não estavam vendo. As pessoas ali olhando para ele na cruz só enxergavam a cruz, enxergavam os pregos, enxergavam o sangue escorrendo do seu lado, das suas mãos, seus pés, os gemidos ali dele, dos dois crucificados ao seu lado. Mas Jesus enxergava o Pai. Lá em Lucas 17, 20 e 21, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E em 2 Coríntios 4, 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, isso é o ato da fé, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então nós vemos que o reino de Deus tem característica, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E isso está dentro de cada um que tem crido em Jesus e que o serve com alegria. E nós muitas vezes estamos focados nas circunstâncias que não
não conseguimos ver o agir de Deus. Você fica tão preocupado com os problemas do dia a dia, com as necessidades, com as suas lutas e batalhas, que você esquece de ver o agir de Deus, olhar com os olhos espirituais. Mas Jesus, ele possuía uma intimidade real com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um, eu não faço nada de mim mesmo, mas senão aquilo que o Pai determinou que eu fizesse. Então, Jesus havia sido acusado pelos judeus de se declarar igual a Deus, porque ele disse que Deus era o seu Pai. Lá em João 5, 17, 18, disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Essa intimidade com o Pai se evidenciou, meus queridos, e não se esvaziou na cruz do Calvário, não terminou ali. Ali terminava a obra redentora de Jesus, quando ele disse: Pai, está consumado. Mas as dificuldades da vida muitas vezes revelam se nós temos ou não intimidade com Deus. É a maneira de nós reagirmos que vai determinar essa característica em nós. Jesus, ele vivenciava o amor verdadeiro pelas pessoas. Ele intercedeu pelos seus algozes diante de uma possível ira do Pai a se manifestar sobre eles. Ali, sendo crucificado e se esvaindo em dor, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Algo semelhante se passou também com Moisés em relação ao povo de Israel. Lá em Êxodo 32, de 9 a 11, o Senhor disse a Moisés: eu tenho visto este povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Quer dizer, Deus já estava no limite da sua paciência, queria eliminar aquele povo maldizente, murmurador, e começar tudo de novo com Moisés. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Em Hebreus 10, 21, declara que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e este é Jesus Cristo. A pessoa que ama verdadeiramente, meus irmãos, ela consegue interceder até pelas pessoas que lhes causam dor e aflição. É aí que está a virtude de ser realmente um seguidor de Jesus e um discípulo do Mestre. Ele mandou, a lei dizia para pagar olho por olho, dente por dente. E Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, Jesus inverteu totalmente o conceito da lei, estabelecendo a lei do amor, um amor irrepreensível. Então, interceder por alguém que nos faz mal é uma demonstração de amor verdadeiro, e é isso que nós devemos fazer com aqueles que falam mal de nós, com aqueles que nos criticam, com aqueles que nos perseguem. Porque fazendo isso, orando por eles, nós amontoamos brasas vivas em suas cabeças. Nós não conseguimos odiar uma pessoa e ao mesmo tempo orar por ela. E Jesus conseguia perdoar sinceramente os seus agressores. O perdão, meus irmãos, ele independe de sentimento, ele é uma decisão que nós tomamos, é um ato de obediência e fé diante de Deus. Um recurso para conseguir perdoar com sinceridade é compreender as limitações daqueles que nos ofenderam. Você ter empatia,
se colocar no lugar da pessoa, tentar compreender as suas razões. Isso muda a imagem monstruosa que nós temos da pessoa que nos machucou. Jesus reconheceu que os seus algozes não sabiam o que estavam fazendo verdadeiramente. Em Efésios 4:3 nós temos uma recomendação apostólica que diz: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Olha, o ressentimento e a mágoa, elas são grandes empecilhos para uma profunda vida de comunhão, para uma vida espiritual profícua. Diante dessas considerações da palavra do Senhor, qual é a conclusão que nós devemos chegar? Mesmo diante de intensa agonia, Jesus ele superou os seus instintos humanos de preservação e de retaliação. Jesus ele evidenciou a sua profunda espiritualidade, a sua profunda comunhão e identidade com o Pai. E como Jesus, nós devemos também desenvolver esta profunda espiritualidade, esta comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos dê condições de superar nossas fraquezas, nossas limitações, nossos instintos humanos e carnais de preservação ou de retaliação na hora da aflição. E nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, então é um tempo de nos esvaziarmos realmente do velho homem, da velha natureza, nos despirmos de toda impureza, de toda e qualquer malignidade, eu colocaria, de toda inclinação carnal, e assim viver realmente uma comunhão plena. Essa é uma oportunidade. São momentos de aflição que revelam a nossa espiritualidade ou a nossa carnalidade. Então, para viver esta profunda vida espiritual, nós precisamos, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor pela nossa carnalidade, clamar para que Ele nos encha do seu Espírito Santo, porque o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e é Ele que nos leva realmente a produzir o fruto do Espírito, que é alegria, paz, amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Se nós vivermos essa vida espiritual abundante, nós poderemos reagir como Jesus, mesmo quando ofendidos, agredidos ou feridos por alguém. Como Jesus, nós vamos conseguir dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então lembre-se disso quando alguém te ofender, quando alguém falar mal de você e quando alguém te perseguir. Diga: Pai, perdoa esta pessoa, ela não sabe o que faz. Em nome de Jesus. Vamos orar. Curva a sua fronte, vamos ter um momento de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos pedir que Ele limpe o nosso interior, que Ele nos sonda-nos, ó Deus, sonda-nos, Senhor. Vê se há em cada um de nós algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Muda, Senhor, nosso coração, tira a dureza do nosso coração, coloca um coração de carne sensível, tal qual o de Jesus. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a agir verdadeiramente como cristãos e discípulos sinceros, Pai. Traz sobre nós a Tua natureza, Senhor Jesus. Ajuda-nos a converter dos nossos maus caminhos, Senhor. Nós confessamos que somos imperfeitos, nós precisamos de Ti. Queremos ser como Tu, Senhor. Guia-nos, Senhor, pelo caminho da retidão, da integridade. Ó Deus,
perdoa, limpa-nos totalmente, para que nós sejamos dignos de estar aqui, reunidos nesta comunhão, para celebrar mais uma vez, lembrar da tua morte, da tua ressurreição e declarar com fé e esperança a volta do Senhor para nos buscar, para buscar a tua igreja, a tua noiva, e então celebraremos para sempre com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vos convido agora para a celebração da ceia do Senhor. Ouça a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E de semelhante modo, ele tomou um cálice e, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Porque não está discernindo o corpo e come e bebe para seu próprio juízo. Por isso muitos estão doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então eu peço que você tome o seu pão, tome o seu cálice, vamos abençoar estes elementos e assim participar deste momento sagrado da comunhão do corpo de Cristo. Pai, abençoa este pão e este cálice que agora a tua igreja, os teus filhos vão ingerir num ato memorial, cumprindo a tua ordenança de fazermos isso sempre, 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 para lembrarmos, Senhor, da obra redentora que tu fizeste por nós, lembrar da tua morte, do teu sacrifício, da tua ressurreição e a volta do Senhor. Abençoa todos que vão participar, santifica nossas vidas, Pai, e quando nós ingerirmos estes elementos, nosso corpo seja sarado das enfermidades, nosso corpo seja são, porque somos templos vivos do teu Espírito Santo. Assim fazemos em nome do Senhor Jesus. Comamos o pão. E agora bebamos o cálice do Senhor. Graças a Deus, diga graças a Deus, obrigado, meu Deus. Aleluia. Vamos ter um momento de louvor, de adoração, de agradecimento com as tuas palavras. Adore ao Senhor, agradeça por Ele ter te salvado, de toda condenação eterna pela fé em Jesus Cristo. Agradeça pela vida que Ele te deu, a vida abençoada. Sê tu uma bênção. Abençoe o irmão que está contigo, ao teu lado. Abençoe a tua irmã, abençoe os teus filhos, abençoe a tua casa. E que a presença do Senhor Jesus seja abundante na tua vida e no teu coração. Assim o fazemos e o glorificamos. E eu impetro agora a bênção apostólica que o Senhor determinou aos filhos de Deus, aos filhos de Israel, Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.